Olá pessoal, eu vou fazer a resolução dos itens C, E e K do exercício 9 da lista 3. O exercício C, então, é o limite, quando x tende a infinito, de raiz de x quadrado mais 1 menos x. Então, se a gente tenta inicialmente calcular esse limite aqui, o que a gente observa? Que essa parte aqui, o próprio x, vai para mais infinito. E essa parte aqui, olha, x quadrado vai para mais infinito, né? Se x vai para mais infinito, x quadrado também. X quadrado mais 1 também vai para mais infinito. E a raiz de algo que vai para mais infinito também vai para mais infinito. Então aqui a gente tem mais infinito também. Só que aí um número que está indo para mais infinito sendo subtraído por outro número que também está indo para mais infinito, isso é uma indeterminação, né? A gente não sabe que pode acontecer várias coisas. Então a gente precisa fazer alguma manipulação, algum outro tipo de análise para concluir o que dá esse limite aí. Bom, nesse caso tem raiz quadrada, né? E uma estratégia que a gente pode estar usando aqui, quando tem raiz quadrada, é multiplicar pelo conjugado, né? Para que a gente tente simplificar aí alguma coisa com esse tipo de conta. Bom, e o que a gente vai usar para esse tipo de conta é o seguinte, né? Quando a gente tem A menos B multiplicando A mais B, se a gente fizer a distributiva aí, a gente vai obter que isso daqui é A ao quadrado menos B ao quadrado. Certo? Então, com isso em mente, a gente tem o seguinte. A expressão que está ali, né, vou manter a mesma coisa e vou multiplicar isso daqui, multiplicar e dividir pelo mesmo número, né, que vai ser o seguinte número, raiz de x quadrada mais x. Então, vou multiplicar e vou dividir pela mesma quantidade. Tá? Então, dessa forma, o que acontece aqui? Eu vou usar, então, isso daqui. Quem que é o meu A e quem que é meu B aqui? Nesse caso aqui, esse daqui é o A e esse daqui é o B. E aqui a gente tem A mais B, certo? Então, eu vou ficar com limite quando x tende a mais infinito. Então, só simplificando, fico com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, dividido por raiz de x ao quadrado mais 1 mais x. Bom, o número que está aqui dentro da raiz, né, é um número positivo, então eu posso simplesmente simplificar essa raiz com esse quadrado, tá? E aí eu fico com x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado dividido por isso daí, tá? Eu tô só simplificando a expressão do limite. Agora eu consigo simplificar a parte de cima, x quadrado menos x quadrado. Isso daqui vai ficar isso. Então, eu continuo tendo raiz na minha expressão, só que a vantagem é que agora eu consigo analisar esse limite aqui embaixo. Por quê? Quando x tende a infinito, o que eu tenho? X ao quadrado vai para infinito, x ao quadrado mais 1 vai para mais infinito, e raiz desse número que está indo para mais infinito também vai para mais infinito. Certo? E essa parte daqui, é claro que vai para mais infinito. Então, um número que está ficando grande, positivo, somado com outro número que está ficando grande, positivo, vai resultar nessa parte do denominador indo para mais infinito, tá? E agora, eu tenho 1 sobre um número que está indo para mais infinito, então isso vai para zero, né? Se o denominador ficar muito grande,
o número vai para zero. Então, esse resultado aqui desse limite é zero, certo? Esse limite dá zero. Bom, próximo item, então, é o E, limite de quando x vai para mais infinito, de x menos cosseno de x dividido por x. Então, primeiramente, a gente tenta analisar direto esse limite, né? E o que a gente observa aqui? X vai para mais infinito, cosseno, bom, eu não sei o que acontece com cosseno quando vai para mais infinito, né? Cosseno é uma função que vai oscilando e conforme eu vou aumentando o valor de x, ela continua oscilando, enfim. Então, aqui tá nada claro o que acontece com esse limite. Vou fazer uma modificação na forma de escrever isso. Vou escrever assim, olha, x sobre x menos cosseno de x sobre x, tá? Dessa forma, eu posso ainda simplificar um pouco mais. X sobre x é 1, menos, eu vou escrever separado aqui porque vai ser vantajoso para mim. 1 sobre x vezes cosseno de x. Bom, agora eu já consigo analisar esse limite, olha só. Essa parte aqui, quando x vai para mais infinito, então 1 sobre x vai para zero. Cosseno de x, o que me importa aqui é que é uma função limitada. Eu posso usar o teorema do valor intermediário, teorema de Bolzano, teorema do confronto, ou teorema do sanduíche, que quando a gente tem uma função limitada multiplicada por uma função que vai para zero, então o produto vai, o limite do produto vai para zero, tá? Então a gente tem uma constante, 1 menos esse limite aí que vai para zero, portanto, isso daqui vai dar 1, né? Aí é o limite da soma da 1, né? O limite de 1 menos o limite de 1 sobre x vezes cosseno de x, tá? Então, eu vou fazer até um passo a mais aqui, para ficar bem claro o que a gente está fazendo, tá? Eu posso usar, então, que o limite da subtração é a subtração dos limites, tá? Então, eu tenho o limite de 1 menos o limite de 1 sobre x cosseno de x, agora sim, né? Então, esse limite daqui, olha só. O primeiro limite, função constante, é 1, e o segundo limite é o que eu expliquei para vocês, né? Então, aqui vai para zero e essa função aqui é limitada, portanto, esse limite dá zero. Então, o primeiro limite deu 1, o segundo deu zero, o limite total, portanto, é 1. Tá? Então, essa função é x menos cosseno de x dividido por x, para valores de x muito grande, ela vai se aproximando, então, de 1. O valor dessa função vai se aproximando de 1. Tá? Então, é uma assíntota horizontal. Essa função tem uma assíntota horizontal, ela vai se aproximando, né? O gráfico, se a gente for pensar no gráfico, o gráfico dessa função, ele vai se aproximando dessa reta aqui, y igual a 1. Tá? Eu não sei se por baixo, por cima, talvez oscilando, enfim, mas ele se aproxima aqui, o gráfico se aproxima quando x vai para mais infinito dessa, talvez ele oscile, não sei, a gente pode plotar para ver, aproxima dessa reta x igual a 1. Bom, e o último item, esse daqui eu já deixei resolvido aqui. Então, o limite, quando x tende a zero agora, de ln de 1 mais x sobre x. Então, a princípio, a gente tenta calcular direto, né, esse limite aqui. O que acontece? A parte de baixo vai para zero e a parte de cima vai para ln de 1, que é zero. Né? Qual que é a potência que eu tenho que elevar? E elevada com a potência aqui dá 1, né? A potência é zero. Então, ln de 1 é zero. Então, eu tenho zero sobre zero, tenho uma indeterminação aí. Preciso, então, trabalhar com esse limite para ver se eu consigo desvendar o que dá, né? O que vai dar. Bom,
só separei, olha só, 1 sobre x vezes ln de 1 mais x. E por que que isso daí é interessante fazer dessa forma? É pelo fato de que... pelo fato de que, olha só, essa propriedade aqui. Desculpa, essa propriedade aqui de ln. Quando você tem um número que multiplica, né, ln de alguma coisa, isso é ln de b elevado a isso, né? Então, esse daqui está multiplicando o ln, então ele entra lá como o expoente, né? Bom, aí a gente tem o limite de quando x tende a zero. Tá vendo que eu tô escrevendo a expressão de outro jeito. É só isso que eu estou fazendo aqui, né? ln, então, de 1 mais x elevado a 1 sobre x. E aqui aparece, então, essa expressão aqui, né? 1 mais x elevado a 1 sobre x, que é uma forma, né, do limite fundamental exponencial. Talvez você conheça essa daqui, a princípio, mas se você fizer uma mudança de variável, ela é o mesmo limite do que esse aqui de baixo. E esse limite dá um número, que é o número e, tá? Então, essa parte de dentro aqui dá o número e. Como o logaritmo é uma função contínua, então a gente pode passar o limite para dentro aqui, né? Vamos escrever um passo a mais aqui. Então, o que que a gente está fazendo aqui? Então, logaritmo é uma função contínua, então isso daqui é limite de x tendendo a zero disso daqui. Tá? Então, olha só. Passei o limite para dentro, né? Porque logaritmo é uma função contínua e desde que esse limite aqui de dentro exista, eu posso fazer isso. Então, o limite de dentro eu já comentei com vocês que existe, que isso daí dá e, tá? Esse limite de dentro aí dá e. Esse limite aqui dá e, é o que tá ali em cima. Então, a gente ficou com o logaritmo de e, né? Que é 1. Tá? Eu tô na base natural aí mesmo.